Shalom, povo de Deus abençoado, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando aqui para os homens e para as mulheres, né? Eu tinha falado só para as mulheres nos outros vídeos. Gente, mas eu achei tão interessante a nossa campanha às 3 da manhã, porque as mulheres conseguiram incentivar os esposos, influenciar, né, na verdade, os esposos a orarem também pela madrugada. Alguns homens chegando perto de mim falando assim, eu vi você mandando a mensagem lá para minha esposa e eu comecei também a fazer a campanha junto com ela. Gente, isso é maravilhoso demais, né? Nós estarmos orando, clamando a Deus pela madrugada, que maravilha, num horário de um silêncio, né, tremendo, onde nós tiramos o nosso tempo para falar com Deus, sem interferência de celular, sem interferência de mensagem, sem ninguém ligar para a gente, sem menino chorar, sem menino chamar, sem ninguém bater campainha. É uma bênção, né, gente? E hoje eu quero ler aqui para nós Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, uma mensagem que eu ministrei no jejum. Diz assim, capítulo 1, verso 6, fala sobre... Verso 5 diz assim, e existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto de pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu sobre ele o temor. Mas o anjo do Senhor disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome João, e terás grande prazer e alegria, e muitos se alegrarão ao seu nascimento. Gente, olha que passagem maravilhosa que fala sobre um homem de Deus que estava ali oferecendo incenso. O incenso na Bíblia, no Salmo 141, verso 2, fala que suba como incenso as nossas orações. E Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz que a nossa oração, ela é como incenso, né, que é levada em salvas de ouro até a presença do nosso Deus. Então, isso é maravilhoso nós sabermos que toda vez que nós estamos orando, Deus está nos contemplando, né? E aqui nós podemos ver, então, que esse homem, a Bíblia diz que ele e sua esposa já eram avançados em idade, mas eles eram, perante Deus, eles eram irrepreensíveis, eram pessoas que não precisavam ser, né, repreendidas, pessoas que não tinham defeito. Olha, isso é interessante demais. E diz que eles viviam obedecendo todos os mandamentos do Senhor e os preceitos do Senhor. Diz aqui também que quando Zacarias ele entra ali para oferecer, né, o incenso ao Senhor, para exercer o seu papel de sacerdote ao Senhor, diz que na ordem ali da sua turma, ele passou um tempo maior ali, mas do lado de fora estava a multidão que também orava, né? Zacarias estava dentro do tabernáculo oferecendo o incenso, ele e Deus. Porque naquela época o sacerdote oferecia para todo o povo, né? E o povo estava do lado de fora, orando. E Zacarias demorou ali, naquele período que ele estava, né? De retirar as cinzas, colocar lenha nova, manter o fogo aceso. E a multidão do lado de fora orando. É isso que eu achei interessante, sabe, gente? Porque não adianta a gente ficar confiando, só o pastor tem que orar. Não, nós somos um reino de sacerdotes. A Bíblia diz isso lá em Pedro, capítulo 2, verso 9. Me parece que 1 Pedro, né, ou 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Que nós somos um reino de sacerdotes. Então, todos nós precisamos orar. Eu não posso contar só com a oração, vamos supor, do meu esposo, ou com a oração de outro pastor da igreja, ou de alguma irmã. Não, eu tenho que orar. Você precisa orar. Você precisa oferecer o seu incenso ao Senhor. Que é esse incenso? É a nossa adoração, é a nossa oração.
é o tempo que nós tiramos para o nosso Deus, não é? Então, que você possa continuar aí pelas madrugadas, porque nós não paramos de orar, gente. 15 dias foi só para aquecer, tá bom? Nós estamos orando e vamos continuar orando. Mesmo que você não consiga acordar às 3, que tem irmãs que, né, falaram, pastora, às vezes eu não acordei às 3, eu acordei às 2, mas já levantei e fui orar. Amém! Os judeus dividem a noite em 4 vigílias, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã e de 3 da manhã às 6. Então, são 4 vigílias. Você passou de meia-noite, qualquer horário que você levantar e orar, glória a Deus, Deus está recebendo, Deus está ouvindo. O que nós não podemos deixar é de orar, de clamar ao Senhor. E aqui nós podemos ver que ele estava ali orando, né, a hora do incenso, porque o incenso era oferecido pela manhã, o horário vespertino, né, que é antes das 6, e também era oferecido à tarde. Então isso ensina também para nós, né, que nós devemos orar sem cessar, como a Bíblia diz, e orar o tempo todo, não é? O espírito está sempre em oração. E porque ele estava orando, o anjo apareceu para ele e disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e a tua mulher, aquela mulher que é estéril, dará à luz filhos. Então, mostrando para nós que Deus é Deus do impossível, mas Zacarias recebeu a resposta da sua oração, porque ele estava ali orando, ele estava na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos resposta das nossas orações, mas nós não queremos tirar tempo com Deus, ou nós temos pressa em orar, né? Aqui diz que além dele ter demorado, que quando ele saiu, o povo viu que ele havia demorado, ele saiu dando acenos para o povo, porque ele ficou mudo por duvidar que a mulher dele iria engravidar, né? Então, glória a Deus, Deus plantou essa semente de Zacarias em Isabel e ali foi gerado João Batista. Creia que a sua bênção, a sua vitória está sendo gerada pelo poder do nome de Jesus. Então, não temas, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.